A lei, ela vem, na verdade, ela vem do Estatuto Esculpido, do artigo 3º. E o que ele fala, o artigo 3º? Que o direito é um meio de mitigar desigualdades. E a lei, ela deve ser, sim, um instrumento de garantir igualdade na sociedade. E já que o direito é um meio de se mitigar desigualdades, cabe ao advogado, né, dentro desta seara, garantir o pleno exercício e a plena garantia da justiça de uma forma ética. O exercício da advocacia, que nós já falamos nas questões, ele é incompatível com qualquer prática de mercantilização. Artigo 5º, corrigido pelo colega, mas 6º é 5º. Mercantilização é totalmente vedado, tá? Artigo 11º. Depois você lê os outros, né? Procuração versus patrono constituído. Procuração e o patrono constituído. Cuidado, o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído. Ora, o profissional chega no processo e vê que tem um advogado, ele vai lá no cliente do advogado e conversa com aquele cliente. Aquele cliente ali numa situação muitas vezes de desespero e que está inseguro, mas não inseguro como profissional, está inseguro pela própria situação que passa ali. De repente está no cárcere e o advogado chega lá e fala assim: eu resolvo a sua situação. Faz uma série de promessas e depois junta uma procuração em cima da procuração daquele que já foi constituído por aquele cliente. O que acontece? Isso é uma conduta antiética, proibida, uma conduta assim, lastimável, né? O advogado deve respeitar aquele advogado que já está constituído. Ora, quer juntar a procuração? Você quer juntar a procuração? Você vai juntar a procuração, mas você vai entrar em contato primeiro com o advogado. E vai falar assim: doutor, eu fui contatado pelo seu cliente, não sabia que o senhor era um advogado, e agora eu gostaria de saber como vamos resolver essa situação. Muitas vezes aquele advogado da parte contrária diz assim: tudo bem, doutor, vou fazer o seguinte, eu vou renunciar, o senhor ingressa no processo. Ou eu vou conversar com o meu cliente, e aí, dependendo do que o meu cliente disser, aí eu digo para vocês: olha, renuncio, não renuncio, enfim, depende muito da situação. Mas o melhor é que os advogados se entendam de uma forma ética e de respeito mútuo, sempre. Isso aqui é uma coisa que traz uma situação lastimável, que é a falta de respeito com o colega advogado, entre advogados. Tem que ter. E a questão da renúncia? Ora, o advogado ele não deve abandonar as causas. O advogado não deve simplesmente abandonar as causas e deixar aí o processo sem o seu devido andamento, né? Não deve tumultuar o exercício da justiça. Não deve abandonar e deixar ali o processo do seu cliente sem o andamento efetivo. E não deve renunciar ao processo sem comunicar o cliente. Sempre comunicando o cliente para que ele constitua um novo procurador. E aí a renúncia implica em omissão do motivo e a continuidade da responsabilidade profissional do advogado ou do escritório de advocacia durante um prazo determinado em lei. Ora, o advogado vai lá e renuncia ao processo. Ele diz assim: não quero mais atuar. Ele vai, faz a renúncia, porém, se algum prazo a ele já foi publicado, ele tem que cumprir aquele prazo. E se quando ele protocola a renúncia, vem um prazo, ainda assim, então ele tem que continuar nos 10 dias. Então ele tem os 10 dias para cumprir ali. Então durante os 10 dias em que pese, muitas vezes ele não recebe os honorários. Olha, aquela parte que não voa, o pagamento dos honorários do advogado, né? Receber os honorários do advogado. Receber os honorários é dignidade para o advogado. Vou receber os meus honorários. É digno receber os honorários, mas às vezes a parte não cumpre. E aí o que o advogado faz? Ah, não cumpre. Então tá bom, então eu não quero mais advogar para ele. Tá bom, você quer renunciar? Ora, você quer renunciar por motivos íntimos? Por motivos pessoais, de foro íntimo? Não tem problema nenhum. Você vai lá e protocola a sua renúncia. Se quer protocolar a sua renúncia, protocola, mas saiba que você tem 10 dias. Aí o processo está na sentença. O advogado vai lá e protocola a sua renúncia. Aí o juiz fala assim:
prazo para apelação. Aí o advogado diz assim, vou ter que fazer apelação, mas eu não recebi. Vai sim. Você não está dentro dos 10 dias, vai ter que fazer mesmo sem receber. Tu tem que tomar cuidado. Ok? Amparo. Tem que amparar o cliente. Amparo. Tem que amparar o cliente. Abandonar? Nunca. Não pode deixar ao desamparo. Não pode abandonar o processo. Não pode abandonar a causa. Não pode abandonar a busca pela segurança jurídica e pela defesa do Estado democrático. Não pode deixar ao desamparo o cliente. Não pode deixar ao desamparo o processo. E aqui, indicação profissional pelo cliente. Indicação profissional pelo cliente. Muitas vezes o advogado, ele defende o interesse do seu cliente e ali, né, ele recebe uma indicação profissional. Cuidado com a questão da indicação profissional. Tá? Cuidado. Cuidado. Né? Cuidado com a indicação profissional. Por quê? Porque muitas vezes o seu cliente, ele contrata você e às vezes ele fala assim, bom, eu contratei o João, mas eu queria que o Joaquim também atuasse no meu processo. Por quê? Porque o Joaquim, ele também é um ótimo advogado. Aí você diz assim, bom, quer dizer, o advogado, o cliente me contratou, eu sou obrigado a colocar o Joaquim para advogar junto comigo porque o meu cliente quer? Cuidado, você não é obrigado a trabalhar com o Joaquim. Você não é. E aí o cliente tem que resolver a situação. Ah, mas às vezes o cliente quer contratar 2 advogados. Ora, tem réu que quer 2 advogados, que quer 3, que quer 5 advogados no processo. E aí como é que fica? Você é obrigado a trabalhar com os outros? Não. Então você fala para o seu cliente, opa, calma. Né? Eu tenho minha forma de trabalhar, de atuar, né? E dentro do Estatuto da Advocacia lá, eu tenho a previsão de que eu também não preciso trabalhar com um profissional indicado pelo meu cliente. Ora, se eu não preciso, eu digo a ele, olha, você quer que eu trabalhe porque eu não aceito trabalhar com aquele profissional. E aí você simplesmente chega e sai do processo, né, pede a sua retirada do processo, dos autos, ou, né, a parte que tome as providências que ela entender pertinentes.